Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou falar com vocês sobre uma ferramenta matemática muito importante que vocês precisam saber para resolver problemas físicos, que é trabalhar com ângulos, funções trigonométricas e funções trigonométricas inversas. Como você sabe, eu sou o professor Ismael e esse curso Fundamentos de Física, nessa aula, ela não estava programada, mas eu resolvi fazer ela como uma aula extra, porque é de fato algo muito importante de saber para a gente poder dar continuidade aos nossos estudos. Então, direto ali, para a gente começar direto com a definição, a gente sempre vai falar, pelo menos para resolver os problemas de física, de ângulos. A gente vai estar tratando de ângulos em relação ao semi-eixo x positivo. O que isso quer dizer? A gente pode, claro, o ângulo ele pode ser específico de cada problema, mas, num geral, a definição padrão que a gente vai usar é a seguinte: a gente tem esse ângulo, esse círculo que a gente chama de círculo de Euler, ele tem raio 1, tá? Então aqui ele vai passar, ele tem esse tamanho aqui é 1, então todos os pontos desse círculo estão distantes 1 da origem aqui do zero, né? Do sistema de referencial, que é a origem do eixo x e a origem do eixo y. E aí a gente sempre vai levar em consideração o ângulo padrão como sendo o ângulo com o eixo x no sentido positivo, o semi-eixo positivo. A gente não vai considerar o negativo e nem o eixo y. Então, dessa forma, a gente vai usar o sentido anti-horário para ângulos positivos e o sentido horário para ângulos negativos. Ou seja, então, se eu for pegar um ângulo assim, eu tô falando de ângulos positivos a partir do x, que é o referencial. Eu vou chamar de mais θ. E eu posso ter o menos θ. Então, eu vou entender isso como sendo um ângulo no sentido anti-horário. Sempre o referencial é o x positivo, ok? E aí, pessoal, a gente vai ter, em consequência disso, a gente vai ter aqui, ó. Aqui é o nosso 0 graus, né? Então, quando a gente anda no o ângulo reto, a gente tem 90 graus. Quando a gente vem mais 90 graus aqui, a gente fica em 180 graus. Depois a gente vai mais 90 graus aqui, a gente vai ter 270 graus. E quando vai mais 90 graus, a gente fecha os 4 quadrantes e chega em 360 graus. Essa volta completa, ela nos mostra que existe mais de uma possibilidade de a gente representar o mesmo ângulo. Por exemplo, o 0 e 360 se referem ao mesmo ângulo, ok? Agora, imagine que a gente está vindo, aqui a gente deu a volta no sentido anti-horário. Que é o sentido positivo dos ângulos. Agora, imagine que a gente vai olhar no sentido horário. Né? No sentido horário, a gente vai ter os mesmos ângulos, só que negativos. Então, desde o zero, a gente vai vir para baixo aqui, 90 graus, a gente vai estar em menos 90 graus. Então, é o mesmo ângulo, 270 ou menos 90, a gente está falando do mesmo ângulo. Agora, aqui, a gente vai ter menos 180. Aqui em cima, a gente vai ter menos 270. E aqui, menos 360 graus. Então, ele existe uma periodicidade quando a gente vai tratar de ângulo. E ela vai se refletir nas funções trigonométricas, ok? Mas antes de a gente ir para as funções trigonométricas, eu vou dar um exemplo. Imagine que a gente quer calcular o ângulo 210 graus. Aqui eu estou já afirmando para vocês que o 210 e o menos 150 representam o mesmo ângulo. Por quê? Porque se eu pegar o 210, olha só, a gente vem aqui no sentido positivo, 210 ele vai estar aqui entre 180 e 270. Vai estar mais ou menos aqui, 210 graus. Certo? Então é esse ângulo aqui, ó. 210 graus. Agora, eu quero saber o equivalente negativo. Então eu vou pegar esses 210 e eu vou tirar uma volta completa. Então eu tiro 210 e depois, se eu quiser tirar uma volta completa, eu vou pegar os 210 e vou tirar 360.
Ou seja, eu andei os 210 de volta e andei mais 150. Porque 210 menos 360 é menos 150. Então eu andei aqui 150 no sentido negativo. Então 210 graus positivos é equivalente a menos 150 graus no sentido negativo, sentido horário, ok? Então existe sempre essa relação. A gente vai ter que analisar cada caso para ver qual é a melhor forma de representar o ângulo. No geral, a gente dá respostas em ângulos positivos, mas eventualmente um ângulo aqui no quarto quadrante, a gente pode escrever ele com um ângulo negativo, porque ele fica mais óbvio, né? Fica mais claro qual é esse ângulo. Mas isso vocês vão ver resolvendo alguns problemas, né? A gente vai ver alguns exemplos ao longo da disciplina toda. A gente vai ver que tem alguns exemplos que a gente vai terminar a resposta com ângulos positivos, outros negativos. Mas, como eu falei para vocês, os ângulos eles podem ser medidos tanto em graus, como foi no exemplo anterior, quanto em radianos. Como é que fica essa relação entre graus e radianos? Veja bem, a gente tem uma relação que diz que uma volta completa, aqui ó, né? Então a gente saiu do zero e deu uma volta completa, isso aqui é o equivalente a 2π radianos. Né? Então uma volta completa é igual a 2π radianos ou 360 graus. 360 graus vocês já sabem, já estão acostumados com essa medida. Agora, o que é o radiano? Tá? Porque, afinal de contas, eu estou dizendo que é 2π radianos. Então, deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês o que é o radiano. Para isso, eu vou apagar aqui. A gente sempre vai olhar em cima desse círculo aqui. Tá? Então, a gente vai olhar esse círculo e imaginem que ele é um círculo. Agora, só para fins de exemplo, imagine que esse círculo ele não tem raio 1, ele tem raio R. Né? Então aqui ele tem um raio que é igual a R. Se a gente partir do zero, que é o eixo X positivo, partir do zero e começar a andar sobre essa circunferência, vai chegar um momento que a gente vai andar o equivalente à distância R. Não é? Então, a gente pode andar uma vez o R, a gente pode andar duas vezes o R, a gente pode andar 3 vezes o R, a gente pode andar 4 vezes o R. Quantas vezes o R que a gente pode dar numa volta completa? Uma volta completa é igual a 2π vezes o R. Uma volta completa é uma circunferência. Então, é 2π vezes o R. Então, a gente tem 2π vezes o comprimento R. Ok? Só que quando a gente pega uma volta, o equivalente a 1R aqui, isso daqui é um ângulo que a gente chama de 1 radiano. Porque a gente andou um ângulo que é equivalente a percorrer um raio de circunferência. Ok? Então, quando a gente pega e percorre, se a gente faz um raio, uma circunferência de raio maior ou de raio menor, o ângulo 1 radiano é o mesmo, não muda. Então, não importa se a gente faz uma circunferência com raio pequenininho, aqui, ó, uma volta completa é 2πr. Essa distância aqui é um raio. Se a gente faz um círculo muito maior ainda, a gente vai ver que essa distância aqui, tá lá em cima, é um raio. Um raio maior, aqui um raiozinho pequeno, aqui um raio. Entendem que é sempre o mesmo ângulo quando a gente anda na circunferência o equivalente a um raio. E esse ângulo é o que a gente chama de 1 radiano. Quando a gente dá uma volta completa, a gente tem 2π radianos. Ou seja, o ângulo, esse 2π aqui, ele pode ser visto como sendo o ângulo, né, de uma volta completa. Na verdade, qualquer comprimento de arco que a gente ande sobre uma circunferência, seja
qualquer comprimento aqui que a gente faça um ΔS assim, ó, sobre essa circunferência aqui, o ΔS ele sempre vai ser o ângulo vezes o raio. Agora, quando a gente tem o raio igual a 1, o ΔS vai ser exatamente igual ao ângulo, ok? Então, uma volta completa é o equivalente a 2π radianos ou 360 graus. Então, a gente tem uma regra de 3 aqui. Uma regra de 3 que nos diz que, lembra, se vocês não viram a aula não lembro da aula de fator de conversão, vocês vão ver que é exatamente o que a gente vai fazer aqui. A gente vai achar um fator de conversão que converte 360 graus em 2π radianos. Aqui é muito importante que a gente obviamente, 360 dividido por 2π não é igual a 1. A gente só pode ter essa relação quando a gente leva a unidade junto. Essa é uma condição para o fator de conversão funcionar. Então, 360 graus é igual a 2π radianos. Aí, quando a gente pega uma coisa e divide por ela mesma, a gente tem 1. Né? Então, a gente pode ter tanto a conversão de radiano para graus, quanto a conversão de graus para radiano. Olha só, a sequência é sempre de baixo para cima. Por quê? Vejam só, como aqui nesse exemplo. A gente vai converter 40 graus. 40 graus em rad, a gente vai pôr no denominador a unidade que a gente está saindo e no numerador a unidade para onde a gente quer ir. Porque aqui a gente corta o grau com grau e a gente fica aqui, ó, faz 40 vezes 2π. Então 40 vai ser 80π dividido por 360. Então a gente faz lá 80 vezes π dividido por 360. E a gente tem 0,7. E aí a gente eliminou os graus e ficou com radiano. Então a gente pode ver que, usando esse fator de conversão, a gente pegou 40π, multiplicou por 1, né? Mas na prática, a gente fez 40 vezes 2π dividido por 360. E os graus cortam, ficamos com 0,7 radianos. E aqui é dessa forma que a gente vai fazer a conversão. Isso aqui é uma regra de 3. Se vocês preferirem fazer assim, ó, o meu ângulo θ, né, tá para 2π, como, sei lá, 40 tá para 360. Vocês podem fazer essa regra de 3, que é exatamente isso que vai acontecer. Ó, o θ, aqui, ó, o 40 graus vai multiplicar o 2π e o 360 vai dividir o 2π vezes 40. Então dá exatamente isso daqui, ok? Então aqui vale regra de 3 ou fator de conversão. E aí a gente vai para... Agora que vocês já sabem como é que a gente define ângulo, já sabem qual a diferença de ângulo em grau e ângulo em radiano, e já sabem converter de um para outro, agora a gente vai entrar nas funções trigonométricas. Essa aqui, ó, essas 3 funções trigonométricas são as fundamentais. Vocês precisam saber dessas 3. Claro que dessas a gente vai ter aqui então a seno, cosseno e tangente. A gente vai ter cotangente, cossecante, a gente vai ter secante, enfim, tem várias outras aqui, mas essas aqui são as principais que a gente precisa saber sempre de cor. É isso aqui, ó, é como está escrito aqui no desenho. A gente tem um triângulo retângulo, sempre quando a gente tiver um ângulo, a gente vai ter um ângulo e uma hipotenusa, né? Um ângulo e uma hipotenusa, um ângulo e uma hipotenusa. E aí isso daqui vai formar um ângulo de 90 graus e a gente tem um triângulo retângulo. Então olha só, a gente vai ter sempre em relação ao ângulo θ. Em relação ao ângulo θ, ele sempre vai estar ligado. Ó, a gente pode ver o ângulo aqui ou aqui, certo? Porque o outro é 90 graus. Então são as duas únicas possibilidades. Quando a gente pega esse ângulo θ aqui, a gente já separa um cateto como sendo adjacente e o outro cateto como sendo o oposto. Olha só, o oposto e o adjacente. O adjacente é o que encosta e o oposto é o que ele está em oposição.
né? Então, isso é muito importante olhar o ângulo adjacente e o outro é a oposição. E aí, é a partir dessa definição, isso é muito importante que vocês entendam, que a gente define o seno, o cosseno e a tangente. Então, olha só, o seno do ângulo é o oposto dividido pela hipotenusa. O oposto sempre vai ser menor, os catetos sempre vão ser menores que a hipotenusa. Sempre vão ser menores que a hipotenusa. Não tem como um dos catetos ser maior que a hipotenusa. É só a gente ver a hipotenusa ao quadrado, né? É igual ao cateto adjacente ao quadrado mais o cateto oposto ao quadrado. Essa é a regra de Pitágoras, né? Então a gente tem que o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E essa é a definição de seno. O cateto oposto sempre vai ser menor do que a hipotenusa. Ou seja, o seno nunca vai passar de 1. Nunca vai passar de 1. Se o ângulo for negativo, o cateto pode ser negativo, a hipotenusa não. Então, olha só, a projeção, se o ângulo for aqui para baixo, o cateto oposto pode ser negativo, mas a hipotenusa não. Ok? Então, esse seno, ele vai ir sempre de -1 até 1. Ele nunca vai sair de -1. Ele sempre vai ficar entre -1 e 1. Porque ele sempre vai estar lá embaixo, como -1. Bom, depois eu vou fazer um desenho melhor aqui para mostrar para vocês essa relação do -1 e 1. O cosseno, em consequência, se o seno é o oposto, o cosseno é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. E ele também vai ser de -1 a 1. Nunca vai passar. Nunca vai fugir de -1 a 1. Já a tangente, alguns lugares vocês vão ver só TG, né? Em vez de tan, vocês vão ver só assim, ó, tangente de θ. Ele é o seno sobre o cosseno. Ok? Ele é o seno sobre o cosseno, ou seja, é o oposto pelo adjacente. Só que se a gente pegar esse cara aqui e dividir por esse, as hipotenusas vão se anular. E a gente fica só com o oposto dividido pelo adjacente. Como está aqui, ó, o oposto dividido pelo adjacente. Aí a gente tem a hipotenusa, ok? Aí a gente vai olhar para as funções. Olha só, o cosseno, ele vai de -1 a 1, mas ele passa por 0. Então, o cosseno pode ser 0. Ou seja, a tangente pode ter uma indefinição aqui, né? Então, a gente já vai ver olhar para as formas dessas funções. E a gente vai ver como é que a gente vai desenhar esses caras. Para a gente desenhar essas funções, a gente vai ter que olhar de novo para aquele círculo de raio 1 aqui. Aqui a gente tem o x e aqui a gente tem o y. E aí a gente vai ver que se a hipotenusa for 1, o cosseno é exatamente o cateto adjacente. Então, ó, o cosseno é exatamente esse cara aqui, ó. É esse cara aqui. Ou seja, o cosseno, ele vai ser a projeção em x. O cosseno vai ser a projeção em x. E sempre vai ser no máximo 1. E no mínimo, -1. Porque se o ângulo vier aqui para 180, essa projeção pode ser... Ó, o ângulo pode vir para cá. A projeção pode ser até -1. Então, o cosseno vai de -1 até 1. Enquanto que o seno, ele é o cateto oposto. O cateto oposto, quando a gente olha aqui para esse triângulo retângulo, aqui, ele é essa sombra aqui. Então, a gente tem que o seno, ele pode ser visto como a projeção na vertical, né? Dado esse ângulo aqui, ó, então a gente tem
a projeção na horizontal é o cosseno. Então, ao longo do eixo x é o cosseno, ao longo do eixo y é o seno. Então, a gente vai ter diferentes ângulos, eles vão ter diferentes projeções. Ok? E eles podem ser valores negativos. Olha aqui para baixo, imagine que a gente vem para um ângulo aqui, ó. Esse cara aqui, esse ângulo, ele está entre 180 e 270 e ele tem uma projeção negativa em y e ele também tem uma projeção negativa em x. Então, o seno é negativo, mas nunca vai passar de menos 1. E o cosseno é negativo, mas nunca vai passar de menos 1. O seno pode ser positivo aqui, mas nunca vai passar de 1. E o cosseno também pode ser positivo, mas nunca vai passar de 1. Então a gente vai ver as projeções. Aqui no primeiro quadrante, aqui a gente tem o cosseno positivo e o seno positivo. Aqui a gente tem, no segundo quadrante, a gente tem o cosseno, ele é negativo e o seno é positivo. Aqui embaixo, no terceiro quadrante, os dois são negativos. Ó, o cosseno é negativo e o seno também é negativo. E no quarto quadrante, o cosseno é positivo e o seno é negativo. Ok? Então, olha só, essa combinação de sinais é que vai dar a tangente. Você vai ver, ó, quando os dois são mesmos sinais, aqui a tangente é positiva. Quando os dois são sinais opostos, a tangente é positiva também. Então, para a tangente é positiva e aqui é positiva. Aqui para a tangente é negativa e aqui a tangente é negativa. Por jogo de sinais. Vamos olhar para as funções. Tá? As funções trigonométricas. Tá? Quando a gente... Aqui, bom, antes a gente vai falar das inversas. Quando a gente fala de funções trigonométricas inversas, então a gente coloca na calculadora, né, qual é o ângulo cuja aquela função é. Por exemplo, o seno, né? Vamos ver uma função inversa aqui. Vamos imaginar assim, ó. A gente tem um ângulo aqui, por exemplo, 60 graus. A gente tem aqui 60 graus. Aqui é o x e aqui é o y. Digamos que eu não sei qual é essa projeção. Eu não sei qual é esse ângulo. Mas eu sei que aqui em x ele está em 0,2. Eu sei que a projeção em x é, aliás, 0,5. E eu sei que a projeção em y é raiz de 3 sobre 2. Ou 0,866. 0,867, que é o raiz de 3 sobre 2. Eu sei que o ângulo é 60, mas supondo que a gente não saiba qual é o ângulo, né? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso ver qual é o ângulo cujo cosseno é 0,5. Eu vou pôr assim, ó, o cosseno desse ângulo que a gente quer saber aqui é 0,5. Eu vou fazer a seguinte pergunta, qual é o ângulo? Eu vou colocar aqui, ó, arco cosseno. Ar cosseno. Opa. Ar cosseno de 0,5. Então, quando a gente fala de ar cosseno ou cosseno na menos 1 de 0,5, a gente está falando da função trigonométrica inversa do cosseno. Ok? Então, quando eu falo que o cosseno de um ângulo é 0,5, eu quero saber qual é o ângulo cujo arco... qual é o arco cujo cosseno é 0,5. Quando a gente fala de arco cosseno, a pergunta é qual é o arco cujo cosseno é 0,5. E aí vocês vão pegar na calculadora, se ela estiver configurada para graus, né? Ou seja, se ela estiver lá em DEG, se for lá no modo dela e ela estiver em DEG, ela vai dar que o ângulo é de 60 graus.
Então, olha, tem outro detalhe muito importante que é necessário prestar atenção aqui, é que assim, ó, a gente quer saber qual é o ângulo cujo cosseno é 0,5. Então, a gente pode escrever arcosseno referenciando ao arco cujo cosseno é 0,5, ou a gente pode fazer cos na menos 1, dizendo que a gente está olhando a função inversa do cosseno. E não quer dizer que a gente está fazendo 1 sobre o cosseno. Não, isso aqui é completamente errado. Ó. Cos na menos 1 é diferente de 1 sobre o cosseno. Isso daqui é um erro matemático. É uma inconsistência. Não faz nem sentido, porque só faz sentido a gente perguntar cosseno de um ângulo. Não faz sentido a gente falar cosseno. Tem que dizer do quê? Cosseno do quê? Do ângulo θ. Então, a gente precisa colocar só cosseno, não diz nada. A gente precisa cosseno de x, cosseno de y, cosseno de θ, cosseno de alfa, cosseno de beta, cosseno de alguma coisa. Só cosseno? Não. Não pode. Isso é um erro comum de quem está começando a trabalhar com funções trigonométricas. Aqui eu fiz o cosseno. Não. Tem que dizer cosseno do quê? Cosseno do ângulo θ. Então aqui a gente está falando do ângulo θ. A gente está falando do ângulo θ. Então eu estou falando que o cosseno do ângulo θ é 0,5. E eu estou dizendo que a projeção dele aqui em x é 0,5. E aí eu quero saber o ângulo, eu posso fazer a pergunta. Eu posso escrever assim, ó, o θ é o arco cujo cosseno é 0,5, ou o cos na menos 1, cosseno na menos 1, 0,5. Ok? Então, na calculadora, vocês vão achar isso daqui, ó, cos na menos 1, que é a função inversa do cosseno. Ok? Então, o que vocês vão fazer lá é segunda função, vai colocar na calculadora, segunda função, e aí você vai achar o cosseno, ele vai estar lá como cosseno na menos 1. Aí você digita 0,5 e dá o OK. Se ela tiver configurado com DAG, ele vai aparecer 60 graus. Ok? Se não, ele vai colocar como... Aqui a gente tem π, é o equivalente ao 180. Então 60 graus é π sobre 3. Ele pode aparecer como π sobre 3. Porque 3 vezes 60 dá 180. Então, π é 180, divide por 3, a gente tem que 60 graus é equivalente a π sobre 3 radianos. Dá para fazer aquela regra de 3 que a gente viu antes, no slide anterior. Ok? Isso é muito importante que vocês entendam a notação da função trigonométrica inversa. Ok? A mesma coisa vai servir para o seno. Então, para o seno, a gente vai dizer que o seno de θ é raiz de 3 sobre 2. Então, a gente vai colocar que o θ é o arco seno de raiz de 3 sobre 2. Isso, ou então, vocês vão escrever como seno da menos 1 de raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai ser o nosso 60 graus. Porque o ângulo que tem o cosseno 0,5 é o mesmo ângulo que tem o seno de raiz de 3 sobre 2. Ok? Aqui, pessoal, tem outro detalhe muito importante. Eu sei que vocês já entenderam essa parte da notação do arco cosseno e do cosseno na menos 1. Mas tem um outro detalhe muito importante, é que elas são funções que, se a gente olhar, por exemplo, ó, a gente olhou aqui para o mais 60. Agora, se a gente olhar para o menos 60, ele vai ter o mesmo cosseno de 0,5. Então, olha só, ele vai ser mais ou menos 60. Se eu simplesmente colocar o cosseno de 0,5. Olha, o arco cujo cosseno é 0,5. A gente vai ter mais de um ângulo que tem o mesmo cosseno. A gente vai ter o mais 60 e o menos 60. Se a gente olhar aqui para esse seno, qual arco tem o seno raiz de 3 sobre 2? A gente tem o 60 e a gente também tem o outro ângulo aqui, que é o 180 menos 60, que é o 120.
Então, se a gente olhar aqui o 120, ele também tem aquele seno de raiz de 3 sobre 2. E aí, como é que a gente vai saber qual é o ângulo certo, né? Então, a gente vai ter que tomar cuidado com qual ângulo, porque realmente a gente tem essa ambiguidade, né? Para a gente saber o ângulo com precisão, a gente vai ter que usar a definição da tangente. Mas a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Para a gente saber o ângulo correto, sem ambiguidade, a gente vai ver aqui, ó. A gente quer esse ângulo aqui. É o ângulo que tem as duas informações. Ele tem o x, o cosseno 0,5 e o seno raiz de 3 sobre 2. Então ele tem essas duas informações, né? Olha só, aqui é 1/2, 0,5. Aqui é raiz de 3 sobre 2. Qual que é a definição da tangente mesmo? A tangente desse ângulo θ, ela é o cateto oposto, que é o seno, ou seja, raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, que é 1/2. Ok? Então a gente pegou aqui o y, né? Ou seja, aqui ó, a projeção em y, e dividiu pela projeção em x, para a gente saber qual é o ângulo, né? Então na prática a gente vai ter assim, ó, é o seno por cosseno, ou o y sobre x. Tá? Nesse caso, a gente vai pegar esse 2 que está dividindo o denominador e vai cortar com esse 2 que está dividindo o numerador. E a gente vai ver qual é a tangente, o ângulo cuja tangente é a raiz de 3. Tá? Deixa eu apagar aqui só para a gente não misturar as contas. Então, quando a gente quiser saber um ângulo exato, aí a gente tem, né, a gente tem a informação da projeção em x e da projeção em y. A gente vai, para ter precisão e não ficar nessa ambiguidade aqui, ó, ou nessa, de mais ou menos aqui, a gente vai usar a tangente na menos 1 de y sobre x. Da projeção horizontal dividido pela projeção vertical. Desculpa, vertical dividido pela horizontal. Aí a gente vai ter o ângulo. Se a gente tivesse informação aqui, aí a gente chega no ângulo, ok? Então, olha só, quando a gente quer ver qual é o arco cuja tangente, posso escrever arco tangente de raiz de 3, ou o tangente na menos 1 de raiz de 3. Aí a gente vai ter, coloca lá na calculadora, ele vai dar 60 graus, porque só tem os 60 graus e vai satisfazer o arco tangente igual a raiz de 3. Porque só tem o único ângulo que vai ter este cosseno e este seno. Essa combinação, ok? Então, espero que tenha ficado claro essa parte da função trigonométrica. Agora vamos ver como é que fica a forma dessas funções. Tá? Então, eu vou ter que apagar esse quadro de novo. Vocês veem que é uma aula bastante intensa, mas ela é extremamente fundamental que vocês entendam. A gente já está indo para o final. Então, olha só. Vamos olhar primeiro só para o seno. Só para o seno, a gente vai ter assim, ó. Aqui o triângulo retângulo, o círculo unitário, círculo de Euler, de raio 1. Ele passa em 1, 1, menos 1 e menos 1. Quando a gente pega um ângulo, a gente sempre vai olhar aqui a partir do eixo x positivo. Aí olha só esse ângulo, esse gráfico aqui, ó. Ele diz que ele sai. Quando o ângulo é menos 90, o que acontece com o ângulo menos 90? A gente está partindo desse ponto aqui. Qual que é o seno? Qual que é a projeção em y? É menos 1. Você está vendo que o gráfico coloca aqui menos 1?
E agora vamos aumentando esse ângulo em direção ao zero. Em direção ao ângulo zero. Aqui é menos 90 graus. E ele vai em direção ao zero. Então a gente está andando nesse sentido aqui, ó, no anti-horário. Quando ele vai em direção ao zero, a projeção, ó, ela sai de menos 1, ela começa em direção até chegar aqui, e a projeção chega em zero. Olha só, a projeção vem daqui e chega lá no zero. Então ela vai do menos 1 e passa pelo zero. Aí depois o ângulo continua aumentando. O que acontece com essa projeção? Agora ela é positiva. Então depois que ele passou do ângulo igual a zero, começa com ângulos positivos, a projeção começa a ser positiva. Positiva, mas ela chega lá em 90 graus, a gente chega no 1 de novo. Então a projeção ela vai chegando perto do 1, chegando perto do 1, chegando perto do 1, até que chega no 1. E depois que o ângulo começa a aumentar, passa do 90 graus, então a gente tem ângulos de 91, 92, 95, até os 180, o seno volta a diminuir. Então ele chegou no máximo, que é o 1, e ele volta a diminuir. Então olha, ele volta a diminuir, diminui, aí ele chegou nos 180 graus, ele está no zero de novo. Então ó, ele partiu do menos 1, que estava aqui, foi para o zero, foi para o mais 1 em 90 graus, volta para o zero em 180, depois ele vai para o menos 1, quando chega lá em... Ó, ele volta para negativos, aqui, até que ele chega em menos 1 de novo em 270 graus. Aqui, ó, ele voltou. Então a gente tem aqui, ó, o mesmo seno, né? E depois ele volta... Ó, ele volta a diminuir, mas chegando perto do zero. Até ele chegar aqui, ó. Ele vai diminuindo até chegar no zero, em 360 graus. Né? Então vejam só como ele é uma função que ele vai do menos 1, passa do zero, vai para o 1, volta para o zero, vai para o menos 1, volta para o zero. E se a gente continuasse, essa função continua. Ela continua, porque a gente pode dar infinitas voltas. Se a gente tivesse vindo no sentido oposto, continuar, em vez de sentido anti-horário, seguir no sentido horário, a gente continuaria com essa função para cá. Então a função seno, ela é uma função que ela tem um período bem direitinho. Ó, ele vem para cá, ele sai do zero, dá uma volta completa e começa a se repetir 360 graus depois. Então ele tem um período de 360 graus, ela se repete e ela fica sempre com essa forma. Só que tem um detalhe, quando a gente for calcular na calculadora a função inversa, né, ele sempre vai nos dar ângulos no seno, ele sempre vai nos dar ângulos que estão aqui, ó, pro caso do seno. Estão aqui, ó, entre menos 90 e mais 90. Tá? Então tem que prestar atenção que as calculadoras elas são programadas para entregar esse ângulo aqui, de menos 90 a mais 90 na função seno, ok? Então você vai fazer lá o arco seno, ou o seno era menos 1, ele sempre vai te dar um valor entre menos 90 e mais 90. E você vai ter que interpretar dentro desse ângulo, esse círculo trigonométrico aqui, ok? Agora a gente vai olhar a função cosseno. A função cosseno, ela tem uma forma bem parecida. Mas só que olha só, o cosseno de zero não é zero, o cosseno de zero é 1. Vamos ver como é que fica esse cara aqui de novo? Né? Então a gente tem o círculo de Euler aqui. E aqui, nesse caso, para analisar o cosseno, a gente vai partir do zero. Aqui, ó. A gente vai para cima, a projeção aqui está em 1. A gente vai para cima, a projeção diminui. Agora a gente está olhando a projeção em x, né? Ó, então ele estava em 1, ela começa a diminuir. Até chegar em 90 graus, a projeção é 0. Olha aqui, ó. Depois ela começa
a ficar negativa. A projeção vem para cá, ó, a projeção vem para cá, até que ela chega em menos 1. Então ela vai de 1, passa pelo 0 e vai para o menos 1. Ó, de 1, passa pelo 0 e vai para o menos 1. Depois o ângulo vem para cá e ele volta a diminuir. Então ele começa a andar para nesse sentido. Ó, ele diminui, aqui a gente está olhando em x, diminui, até que ele chega aqui em 270 graus, que é 180, aqui é 90. Então ele é 0 em 90 e em 270. Ó, ele é 0 em 90 e em 270. E depois ele volta para o 1 lá no 360. Porque daí a gente tem uma projeção que é todo o vetor, ok? É todo o ângulo ali, a gente tem a sombra está toda sobre o eixo x, ok? Então, olha só, e se a gente tivesse vindo no sentido negativo, do 0 para menos 90, a gente iria de 1 para 0. Agora, na função cosseno, a gente tem o seguinte detalhe, ó. Quando a gente faz a função inversa, o resultado da calculadora sempre vai dar entre 0 e 180. Então, para a função cosseno, a gente quer essa projeção. Então, a gente vai ter ela de 0 a 180. Então, ele nunca vai dar um valor aqui para baixo. Ele sempre vai dar um valor de 0 a 180. Porque ela vai pegar de menos 1 até 1. Então, olha só. Então, ele vai de menos 1 até 1 no cosseno e o ângulo de 0 a 180. Então, é diferente do anterior, porque o seno ele está ao longo de y. Então, ele precisa ser de menos 90 a 90. Né? Mas o cosseno ele vai de 0 a 180. Ok? Agora a gente vai ver a tangente. Então a tangente ela tem esse seguinte detalhe. A tangente, quando a gente está com o cosseno igual a 0, olha aqui, ó. Vou até deixar esse desenho. Aonde que o cosseno é 0? 90 e 270. Então, em menos 90, o cosseno é 0. Lembra da tangente? Ela é o seno sobre o cosseno. Então, olha só. Quando o cosseno é 0, então vamos olhar os zeros, né? Quando o cosseno é 0, é nesse eixo aqui, né? É em 90, é em menos 90, é em 270, em menos 270. Então, olha só. Em menos 90, em 90, em 270, a gente está dividido por 0. Então, existe uma indefinição. Não existe tangente de ângulo 90, menos 90, 270 ou periódico. Olha só, sempre tem um intervalo de 180 graus aqui, ó. De 90 até 270 tem 180. Mais 180 aqui vai dar 0. Mais 180 vai dar indefinição. Mais 180 vai dar indefinição. E assim por diante. Agora vamos olhar para o seno. Quando que o seno é 0? Quando o seno for 0, o cosseno é 1. Então não tem indefinição. Mas quando o seno for 0, a tangente é 0. Então quando que o seno é 0? Ele é 0 em 0 graus, em 180, em 360. Então olha só. Quando que ele passa aqui pelo 0? Em 0 graus, porque o seno é 0. Em 180, porque o seno é 0. Em 360, porque o seno é 0. E a mesma coisa para a esquerda, né? Para os valores negativos. Menos 180, menos 360. Sempre vai dar 0. Então ele vai passar pelo 0. Ele vai ficar sempre entre... Olha só, entre 0 e 90, a gente está naquela... Vocês lembram que a gente fez aquele quadrinho? Aqui, ó, os dois são positivos. Aqui um positivo, um negativo. O cosseno é negativo, o seno é positivo. Aqui os dois são negativos. Aqui o cosseno é positivo e o seno é negativo. Né? Então, olha só, no primeiro quadrante, que é de 0 a 90, os dois são positivos. Então, de 0 a 90, positivo com positivo vai dar positivo. Olha só, então de 0 a 90, a tangente está positiva. Não é?
De 180 a 270, os dois são negativos, o seno e o cosseno, mas um dividido pelo outro vai dar positivo. Então, ó, de 180 a 270, ela está positiva. Ok? Estão acompanhando? E quando a gente olha esse então aqui o primeiro quadrante, aqui o terceiro quadrante. Então, ó, o primeiro quadrante ela é positiva, o terceiro quadrante ela é positiva. Depois a gente tem o segundo quadrante. O segundo quadrante, o seno é positivo, mas o cosseno não é. Então a tangente fica negativa. Ó. Então, entre 90 e 180, que é o segundo quadrante aqui, ó, entre 90 e 180, que é o segundo quadrante, ela é negativa, a tangente é negativa. Ok? E depois aqui de novo, ó, no quarto quadrante, a gente está nessa situação aqui, ó, entre 270 e 360. O seno é negativo aqui. Então a gente vai ter negativo. Ok? Então assim a gente tem a interpretação das funções trigonométricas, a gente tem das inversas, tem as definições de ângulo, tem as conversões entre radianos e graus. Ah, e também aqui, ó, essa parte verde é a parte que dá quando a gente faz uma função trigonométrica inversa, o arco tangente. Ele sempre vai dar entre menos 90 e 90. Ele sempre vai dar esse ângulo aqui. Porque depois a gente vai começar a ter a mesma função, né? A mesma função. Porque ela é periódica. Então, pessoal, essa foi uma pausa na sequência das aulas por um assunto muito importante, que é as funções trigonométricas, que eu achei que merecia uma aula própria para ela, né? Que é uma ferramenta que a gente vai usar muito para resolução de problemas e para entendimento de outras funções, principalmente quando a gente for resolver problemas com vetores, ok? Então, é sempre um prazer estar com vocês aqui, né? A próxima aula a gente vai voltar para a sequência e falar de vetores unitários, né? A sequência das aulas, que é o 3.5, é a aula 5 do capítulo 3 do nosso curso. E lembrando que a gente está sempre falando de algo que é matemático, né? Mas ela tem uma comprovação com a natureza. Ela é completamente verdadeira, é científico. E a busca, o que a gente faz aqui, estudando ciência, é busca pela verdade, ok? Então, se vocês ainda não se inscreveram no meu canal, se inscreve lá, avalie a aula e continuamos estudando, ok? Forte abraço e até a próxima aula.